Jesus. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos. Declara: Rei dos reis e Senhor. Entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite a todos os irmãos da Igreja Batista da Lagoa. Também o meu boa noite a toda a comunidade, aos ouvintes do Atos 8. Elias, Miguel, mais uma vez com vocês, direto da Igreja Batista da Lagoa, com mais um Atos 8. Entendes tu que lês? Queridos, apenas chamando a atenção de todos vocês que nós temos as nossas atividades regulares, o culto dominical, a partir das 17h30 do domingo, e no decorrer de toda a semana nós temos os pequenos grupos multiplicadores. Também nós temos o Atos 8, que é a nossa forma de estudar toda a Bíblia, capítulo por capítulo. Toda a quarta-feira nós trazemos um capítulo novo com a exegese, com o estudo da palavra. E em nome da Igreja Batista da Lagoa, do nosso pastor, nosso Miguel, pastor Miguel, nós convidamos você a adentrar nessa noite, nesse estudo de Gênesis no capítulo 21, mas também convidamos você a fazer uma visita à nossa igreja presencial. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai lhe agraciar com ricas bênçãos espirituais. Logo, eu gostaria de pedir para que você pudesse, então, fechar os seus olhos nesse instante e pudesse entrar com um espírito de intrepidez na presença do nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Pai bendito, Pai querido, Senhor, nessa noite nós queremos assim, diante de Ti, abrir os nossos corações a Te reconhecer como o único merecedor de glória, louvor e adoração. Te pedindo também, Senhor, tão somente que Tu possas receber o nosso culto, a nossa adoração. E que, Senhor, Tu possas nos conceder nessa noite, nesse estudo do Gênesis 21, dentro do Atos 8, a sabedoria e o discernimento para que possamos entender assim a Tua palavra. Entra, Senhor, nesse instante, em cada lar, em cada mente, em cada coração. E, Senhor, traz um novo alento, aquece cada coração que está, de uma certa forma, Senhor, diante de Ti, se apresentando, Te pedindo, Te suplicando pelas Tuas ricas bênçãos espirituais. É assim que nós oramos, nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, queridos, conforme a sequência, na semana passada, nós estudamos o Gênesis, capítulo 20, um momento único, sui generis, a história de Abraão, da sua saga, Abraão dentro da Palestina, o seu sobrinho Ló lá
na planície de Sodoma e Gomorra, a forma como ele conviveu no capítulo 20, né? Depois a questão justamente de, mais uma vez, uma repetição em que Abraão novamente diz, assim como ele disse lá no Egito, que a sua mulher Sara, ela seria a sua irmã, com medo de ser, de uma certa forma, aí, violentado, agredido. E mais uma vez ele passa Sara como sua irmã diante de um rei filisteu, Abimeleque, e ele descobre, e aí eles conversam e se resolvem, apesar de que recebe ainda algumas benécias, alguns presentes desse rei. E no capítulo 21, nós vamos ver a concretização daquela promessa de Deus que foi feita a Abraão, o pai das nações, ainda lá na cidade da Mesopotâmia. Eu não sei se vocês lembram, e aí vale a pena agora, nesse instante, nos reportarmos ao Gênesis 16, quando vimos que já fazia um tempozinho de Abraão estando na cidade da Palestina, naquela região de Canaã, e ele não tinha tido ainda o seu filho, o filho da promessa, e vocês lembram que Sara tentou se antecipar, pegar um atalho e convidou Abraão para que pudesse deitar-se com a sua serva Agar, a escrava egípcia, para que se concretizasse ali a promessa de Deus que da descendência de Abraão nasceria o herdeiro das nações, o herdeiro do mundo, aquele que daria a origem depois a Jesus Cristo. E a gente viu no que deu, a gente viu que Deus o repreende e gera-se um conflito no meio daquela família. E agora no capítulo 21, nós vamos ver a concretização da promessa de Deus. Então, nos primeiros momentos desse versículo, aí de 1 a 9, nós vamos nos darmos e analisarmos e estudarmos a concretização da promessa. E eu vou ler aqui, e eu queria que vocês me acompanhassem com a sua Bíblia também aí em casa. No capítulo 1, ou no versículo 1 do capítulo 21, ele diz: "E o Senhor visitou Sara, como disse, e o Senhor fez com Sara como havia falado." E no versículo 2 ele diz: "E concedeu, e concebeu, e deu à luz Sara a Abraão um filho em sua velhice, no tempo que Deus lhe havia dito." O interessante nessa primeira abordagem do versículo 1 e do versículo 2: "E o Senhor visitou Sara, como disse, e o Senhor fez com Sara o que havia falado." A gente tem aí esse primeiro momento da concretização daquele sonho para Sara, de que da descendência de Abraão e dela nasceria o herdeiro e que por meio desse herdeiro seriam benditas todas as nações da terra. E é interessante que o Senhor agora a visita, a concretização do sobrenatural, gerando o filho do sobrenatural, porque nós estudamos anteriormente que ela era estéril, ela não poderia ter a vida, gerar a vida, gerar um filho. E quando nós nos reportamos ao período do Gênesis 16, Sara, ou Saraí, ela tinha aproximadamente 65 anos de idade. Chegando lá, Abraão tinha 75, ela 65. 10 anos depois, Abraão tinha 85 para 86, quando nasceu Ismael. E Sara já estava com 75 anos. Eles dois, o casal divino, eles são repreendidos por tomar aquele atalho de se deitar com Agar e gerar Ismael. Não era a concretização, ali era o sonho natural de uma solução que não era a vontade de Deus. E quando Deus os repreende e refaz a promessa, dá a entender que essa concretização da promessa seria de imediato. E é bom que se diga que quando, no caso, Deus visita agora Sara para que a promessa do nascimento do filho viesse a acontecer,
já se fazia um bom tempo. A Bíblia relata aqui no capítulo 21 de que Sara estava exatamente com 91 anos de idade. O que significa dizer que, quando Deus a repreendeu por ela ter autorizado que seu marido deitasse com uma escrava, ela estava com 75 anos. De 75 para 91 anos, quando ela vem concretizar a promessa de Deus, distava a ir aproximadamente 16 anos. E é bom que a gente atente para essa cronologia de tempo da concretização da palavra. E Abraão estava com 86 anos quando foi repreendido. E agora a passagem de Gênesis 21, ele chega a dizer que Abraão estava exatamente com 99 anos quando Isaac vai ser gerado, o filho natural vai ser gerado, mas quando ele nasce, ele está exatamente com 100 anos. Por que eu estou chamando a sua atenção para esse pequeno detalhe? Simplesmente porque nós, como seres humanos, como seres mortais, na sua finitude, nós somos altamente mediatistas. Nós queremos, às vezes, como crianças, que quando estamos numa necessidade, seja qualquer que seja, de ordem emocional, de ordem material, ao orarmos, nós queremos que a coisa seja dentro dessa lógica presente da garotada acostumada com essa tecnologia digital. É como se você tivesse aqui na minha frente com um laptop e você batesse aqui Ctrl+C, Ctrl+V e imediatamente você consegue transportar texto de um canto para outro ou imagem, ou você estar mudando aqui na tela da internet uma barra, abrindo uma coisa imediatamente, transportando automaticamente. Nós estamos, de uma certa forma, condicionados a achar que a hora que nós orarmos, a hora que nós fizermos um pedido diante de Deus em nossas orações, a coisa tem que se concretizar de forma imediata. E se assim não acontecer, grande parte dos cristãos, eles ficam, de uma certa forma, frustrados, porque não concretizaram o seu objetivo de oração. É como se Deus estivesse falhado. Interessante que isso aconteceu com Sara, isso aconteceu com Abraão e provocou um problema seríssimo de ordem familiar, que nós vimos isso na lição passada de Gênesis 16 e assim sucessivamente. Vejam, depois que Deus repreende o casal divino, eles ainda vão passar um período de tempo para que pudesse ter, de fato, a concretização. Abraão tinha 86 anos quando Deus ratificou a promessa. E agora, quando ele mostra no 21 o nascimento de Isaac, ele está com 100 anos. A mesma coisa com relação a Sara. Ela tinha 75. Agora, quando a criança nasce, ela tem 91 anos de idade. O que significa aqui duas coisas. Temos que ter paciência. Temos que ter fé naquilo que pedimos e naquilo que Deus vai concretizar por meio da sua vontade. E é interessante um ponto básico que a gente viu aqui. E concedeu à luz Sara a Abraão um filho em sua velhice, no tempo que Deus lhe havia dito. 91, 100 anos, velhice. Percebam que entre os primeiros casais da época de Noé até então, muitos viveram 600 anos, 700 anos, 800 anos. A brevidade do tempo, agora, após Noé, ele reduz. Já era considerado velho, 100 anos de idade, 91 anos de idade. O que representa, então, que o milagre estava por acontecer e de uma forma sobrenatural. Na velhice seria gerado o filho. A madre seria aberta de Sara, o que representaria então um milagre
e um milagre diferenciado. Quando nós partimos para o versículo 3, 4 e 5, faremos sempre nessa coletânea, a palavra diz o seguinte, por meio do autor que é Moisés, e ele diz: e chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nasceu e que lhe deu à luz Sara, Isaque. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E circuncidou Abraão seu filho Isaque de 8 dias, como Deus lhe havia mandado. E era Abraão de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. A concretização está acontecendo. Sara está grávida, vai nascer o garoto nasce, é um milagre, e a gente pode imaginar aqui, imagine uma senhorazinha, idosa, com 91 anos, que nunca tinha tido um filho, porque a sua madre estava fechada, e o milagre é muito maior, porque vai acontecer em uma pessoa que é estéril, e depois em uma pessoa que já está avançada de idade. E o nome não poderia ser outro, era o nome que viria mostrar o que era a incredulidade anteriormente, mas ao mesmo tempo agora o agir de Deus na forma do sobrenatural. O que é que nós vamos encontrar então? Um nome apropriado para o herdeiro de Deus, o herdeiro do mundo, que terá o seu nome chamado de Isaque. E o significado da palavra Isaque significa ele rir, ou sorriso, para simplificar, ou então ele rirá. Porque o que significa dizer que a própria Sara se encheu de uma alegria tão grande, e Abraão vai se encher de alegria também tão grande, porque ele também já era um senhor idoso, diante de um milagre diferenciado. E eu posso aqui ficar imaginando o seguinte contexto. Imagine alguém já com os cabelos grisalhos, de uma certa forma aí, uma pele um tanto quanto já transformada pelo tempo, e aquela senhora pegar aquela criança na sua madre, no seu braço, e colocar aquela criança então para amamentar. E ela observar e dizer: poxa, eu que era estéril, que eu tinha um útero morto, e ele passou a ter vida. Aquela que vai dizer assim: caramba, eu tenho uma idade muito avançada, e eu consegui, por meio do milagre da fé em Deus, a geração desse filho. Todos irão rir comigo. Ou até mesmo aqueles que passarão e observar aquela senhorazinha, idosa, com aquele bebezinho aqui na mão, vai começar a rir. Poxa, isso não é normal. Quer dizer, aí vocês têm a concepção do tamanho do milagre do sobrenatural. E todos que viam Sara amamentando, que viam Sara com aquele bebê no braço, começavam a sorrir. Todos riam. Era o motivo da alegria da ação de Deus na vida daquele casal santo. E Abraão, ele não faz outra coisa a não ser cumprir todo o ritual de promessa. A palavra do Senhor diz que ele vai circuncidar o garoto ao 8º dia, e como tal, ele cumpria de forma exigente aquilo que Deus tinha mandado. A obrigação, o compromisso, agora que Abraão passa a ter com Deus na educação daquela criança. E ele diz a partir do versículo 5, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, olha que coisa interessante, seu filho. Conforme eu tinha dito, o herdeiro da promessa de Deus, aquele que era o herdeiro do mundo. Quando Paulo, lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo ele volta a falar do significado do nascimento desse rebento, deste
filho de Abraão, o filho da promessa, a verdadeira promessa de Deus. Paulo diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, nascia então ali o herdeiro do mundo, aquele que por sua descendência geraria outras famílias, que lá posteriormente nasceria a família divina, José, Maria, pelo qual haveria de nascer o Salvador da humanidade, restabelecendo o pacto de Deus para com toda a humanidade. Vejamos então, na sequência do versículo 6, 7 e 8, e eu queria que você pudesse assim nos acompanhar sempre com a leitura da palavra. Ele diz no versículo 6, então disse Sara, Deus me fez rir, e qualquer um que ouvir se rirá comigo. Que alegria de Sara! Rapaz, como a boca dela, ela se dilata num cântico agora de gratidão. O que dá a perceber que Sara agora já é uma pessoa transformada. Anteriormente, a geração de Ismael, por meio da sua escrava Agar, a tentativa de um atalho, era visto como, de uma certa forma, uma ação natural. É eu, de uma certa forma, deixando de obedecer a Deus e tentando dar um norte, um direcionamento, segundo o meu pensamento, a minha vontade do natural, o agir natural. Não permitir o agir do transcendental. Agora, Sara começa a ter a percepção de que estar perto de Deus, seguir a vontade de Deus, é, de uma certa forma, permitir que o transcendental passe a agir em nossas vidas. E como é bom confiar e permitir que Deus haja no sobrenatural, mostrando definitivamente que a nossa relação com Ele é por meio de um milagre de fé, por meio de Jesus Cristo. E me chama a atenção porque esse versículo 6, quando diz que ela está sorrindo, por isso que o nome do garoto é riso, aquele que ri, e ele ri. Será sorriso. Todas as pessoas nos lembram, de fato, aquilo que vai acontecer lá no casal divino, o casal que vai gerar o nosso Jesus, o nosso Senhor. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 ao 55, e diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou o soberbo do pensamento dos seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Que palavra de fé! Que palavra rica, de uma mensagem profunda para as nossas vidas. Assim como o casal divino, Abraão e Sara, ao gerar um filho, sente de fato a presença de Deus a ponto de alegrar e saber, poxa, mesmo na minha velhice, mesmo com o útero morto, agora voltando a ter vida e a boca dele se abre de um canto, a mesma coisa vai acontecer com o casal Maria e José quando há o nascimento de Jesus, o nosso Redentor. Maria diz que a alma dela se engrandece no Senhor e o espírito dela se alegra em Deus, o meu Salvador. Ele tem me feito tantas coisas. E aí, o agir de Deus por meio de Jesus Cristo traria uma transformação de forma irremediada. No versículo 7, ele diz: e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara havia de dar de mamar
a filhos, pois que lhe dei um filho em sua velhice. E no versículo 8 ele diz, e cresceu o menino, e foi desmamado, e fez Abraão ali um grande banquete no dia em que foi desmamado Isaque. Era um momento de transição. A idade mais perigosa, de 1 a 3 anos, a idade do bebê, a qual poderia ter morte súbita, um cuidado excessivo tal com a criança, terminava. E segundo uma tradição cultural no Oriente as crianças levam mais tempo no processo de amamentação no seio da sua mãe. E com Isaque não foi diferente. Quando completa o ciclo da amamentação, terminando aquela fase do bebê, entrando agora para a infância, a alegria do casal era tão grande que o paizão, o patriarca, resolve chamar todos os amigos e ali faz um banquete, faz uma festa de alegria para a apresentação daquele garoto. Era um ritual muito conhecido em famílias da antiguidade de fazer a apresentação do filho para os parentes, de fazer a apresentação do filho para os membros da tribo, aqueles que eram próximos dele. E Abraão não faz diferente, um banquete para apresentar o sobrenatural. Mas me parece que uma coisa iria acontecer. Se vocês pegarem a partir do versículo 9 até o versículo 12 e 13, vocês vão perceber que, assim como em Gênesis, no capítulo 16, e que depois que Ismael começou a ser gerado no ventre da escrava Agar, ela começou a provocar birra, ciúme, conflito na família de Abraão com Sara, e levou Sara a uma atitude de violência com ela, de desprezo, de expulsão. Me parece que aqui a coisa também vai acontecer. Um outro conflito na família de Abraão. Dessa feita, não vai ser provocada pela escrava Agar, mas vai ser provocada pelo primeiro filho de Abraão com Agar, que era Ismael. Diz que ele tinha aproximadamente 16 para 17 anos, na idade da gente hoje, no Ocidente, ele já era um adolescente já crescidozinho, e diz que ele começou, de uma certa forma, a provocar a ira de Sara, irritando-a, zombando dela. Vejam que há uma relação com Agar. Se Agar zombava de Sara, lá no capítulo 16, quando ela engravidou e quando ela teve a criança Ismael, agora é a vez de Ismael, como adolescente, começar a direcionar a crítica, o gerador de conflitos. E ele diz, e viu Sara ao filho de Agar, a egípcia, o qual havia esta dado a Abraão, que o ridicularizava. É Sara compreendendo o desprezo de Ismael. Ele zombava, como se dissesse assim, não, você tem um garoto aí, mas seu garoto, ele não é o primogênito, não. O primogênito de Abraão sou eu. Em outras palavras, olha, eu posso dizer para você que eu sou herdeiro, eu sou o mais velho, eu sou o bonitão do pai, eu sou o primeiro. Então, a provocação se tornou tão grande que causou, mais uma vez aí, a reação de Sara. Só que a reação dela agora vai ser diferente daquela anterior. Ela não vai maltratar o garoto, ela não vai maltratar a mãe do garoto, mas ela vai agir com a firmeza daquela que era, de fato, a matriarca divina, escolhida pela promessa de Deus. Ela simplesmente chama o seu Abraão e diz, Abraão, vem cá no cantinho aqui, vamos conversar, meu amigo. Senta aqui, querido. Ele sentou, aquela coisa toda, e me parece, vocês vão ver, que ambos conheciam bem um código de leis que era muito conhecido na região do Oriente Médio. Não esqueça de que Abraão e Sara, esse casal, eles vieram da Mesopotâmia. Não esquecer que ali na Mesopotâmia, segundo os historiadores, é considerado o berço da humanidade. Então, ali estavam os primeiros códigos de leis da humanidade. E a lei que ela vai se reportar aqui
é uma lei anterior ao Código de Hammurabi que eu citei diante de vocês na aula passada, do Gênesis 16. Ela faz menção a um código de lei sumeriano, 200 anos antes do Código de Hammurabi. O Código de Lipit-Ishtar, que foi estabelecido aí por volta de 1875. E esse código, ele tinha uma cláusula muito interessante, que ele estipulava que se uma escrava e seus filhos fossem libertados pelo seu senhor, automaticamente o filho daquela escrava com o seu senhor perderia a herança material, a herança do nome, a herança espiritual. Interessante como eles recorrem até mesmo a essa lei que já existia e que de uma certa forma influenciava-os naquele momento. Ela chama, Abraão não fica deveras muito satisfeito. Se você perceber aí no versículo 10, ele diz: portanto disse a Abraão, aí é Sara falando, disse a Abraão, expulsa a tua serva e o seu filho, que o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Ele não é o herdeiro. A quem foi que Deus prometeu a herança divina, a herança de gerar a nação santa, que abençoariam todas as nações da terra, pelo qual haveria de chegar Jesus, trazendo a redenção, novo pacto de Deus para com os homens, para com a humanidade. Essa promessa foi feita a Abraão e Sara. E agora Sara reivindica como matriarca ao seu marido, o patriarca, o cumprimento dessa promessa. O que mostra, mais uma vez, que Sara agora tinha aprendido a lição e que trazia agora uma transformação de vida em consonância com a fé. No versículo 11, e diz: este dito pareceu grave, em grande maneira, a Abraão, por causa do seu filho. Não era por menos. Afinal de contas, aquele garoto de 16, 17 anos era filho de Abraão. Aquele garoto era o filho homem mais velho, mas era um filho natural, não era um filho sobrenatural da promessa de Deus. E de uma certa forma, doeria no coração de Abraão o que ele deveria fazer para encontrar a solução e evitar justamente o conflito e cumprir a promessa de Deus na vida daquele casal. Portanto, me acompanhe aí no versículo 12, 13 e 14, essa solução. E veja o que é que acontece. Abraão agora não reluta, apesar de doer. No versículo 12 diz assim: então disse Deus a Abraão, não te pareça grave por causa do jovem e de tua serva, escrava. Em tudo o que te disser Sara, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Veja como o caráter de Sara se encontrava completamente transformado pela fé, pela presença de Deus. Ela agora não queria mais errar. Ela não vai descontar em Agar, ela não vai punir Ismael, ela não vai impor nenhum conflito, nenhum sofrimento, nenhuma humilhação, simplesmente ela chama ele assim: cumpra agora a promessa, porque meu filho não vai dividir a herança divina com Ismael, nem tampouco a herança material de voltar e de receber a terra prometida. Ela coloca, diga-se de passagem, Abraão em um xeque-mate. Mesmo doendo, ele vai ter que se posicionar. E isso nós vamos ver a partir do versículo 13 e 14. E também do filho da serva farei nação, porque é descendência tua. Irmãos queridos, observe o interessante aqui. Dessa feita, Deus apoia Sara. O que Deus repudiou lá no capítulo 16, a postura de se tornar um atalho, agora não. O que deixa claro o seguinte: irmãos, quando nós andamos na presença de Deus,
segundo o seu querer e segundo o seu efetuar, pode crer nessa palavra santa, nessa palavra divina. Rapaz, não tem como. Deus vai estar do nosso lado. Embora possa ter uma demora de concretização da sua vontade, observe que ele tinha 86 quando Deus o repreendeu e voltou a ratificar a promessa. Vai passar 14 anos na vida dele e na vida dela aproximadamente 16 anos. Mas aquilo que Deus promete, ele cumpre. Se andarmos na luz como Cristo na luz andou, nós teremos paz com todos os homens e teremos a certeza de que Deus estará conosco. E diz então, a partir do versículo 14, então Abraão se levantou de manhã cedo, muito cedo, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, entregou-lhe a jovem e despediu-a, e ela partiu e andava errante pelo deserto de Berseba. Interessante, ele a despede. Apesar de doer, ele está mandando o seu filho embora. Dá a ele um odre, um recipiente com água, uma mochila com pão, suficiente para que ela pudesse alcançar um abrigo, mas ele creia também que mesmo Ismael sendo filho natural, Deus não o abandonaria. E o autor Moisés, ele deixa isso bem claro, que Deus teria a bênção para o herdeiro sobrenatural, a descendência a qual viria Jesus, a formação da nação de Israel, mas ele também teria uma bênção por causa do seu amor para Abraão com outro filho Ismael, que fariam nações que seriam iguais a grãos de areia que não se poderiam contar. O que eu falei na aula passada, que ele estaria se referindo à origem dos árabes. Para a gente concluir então, Agar, Ismael fica sem suprimentos, Deus vai aparecer a eles, vai recolocar uma fonte na presença deles, eles vão ser abastecidos. Deus estabelece então o futuro daquele jovem por uma figura de metáfora. Ele seria um arqueiro, seria um grande caçador e ele, no caso, seria guiado por sua mãe de volta ao Egito para que ele pudesse encontrar sua esposa, porque era uma tradição que quando os filhos homens perdiam seus pais, ou eles morriam em campo de batalhas ou de doença, qualquer que fosse a situação de apartamento do pai, eles teriam que encontrar uma esposa. E Agar faz isso, volta para a sua parentela, que era no Egito, e lá encontra alguém próximo dela, da própria parentela, para que ele pudesse casar, constituir família e seguir a sua vida, recebendo também a promessa de Deus. Estava aí já a promessa do cumprimento por meio de Deus a Abraão, de que o filho estava garantido, a bênção espiritual estava garantida por meio de Isaac, Isaac geraria a Jacó, Israel, e aí sucessivamente até chegar à família de Maria e José. Mas faltava uma coisa, Deus havia prometido a Abraão não somente a promessa divina por meio da sua descendência, que geraria a nação santa, escolhida por Deus, que daria origem a todos os povos da terra seriam benditos, mas haveria a promessa também da terra que emana leite e mel. E nós podemos ver isso entre o versículo 22, para a gente concretizar o estudo do Gênesis, no capítulo 21, até o versículo 34. É que Abraão está ali transitando com seu gadozinho, com seus pastores, com seus servos, e de repente chega a uma região, essa região aí seria mais ou menos próximo hoje, o que a gente chama faixa de Gaza, era uma região dentro da Palestina que estava sendo ocupada por um povo chamado de Filisteu. Segundo a tradição historiográfica, os filisteus eram um povo do outro lado do mar.
o que significa dizer que eles não eram autóctones da própria Palestina. Eles vieram de uma outra região, provavelmente ali do outro lado do mar, do outro lado do mar Mediterrâneo, de Creta, não se sabe ao certo. Se sabe que eles chegam, adentram, se estabelece ali numa pequena região da Palestina, mais ou menos ao sudoeste, a faixa de Gaza, e esse rei, ele era um rei conhecido e de nome Abimeleque. Lá no capítulo 20, o autor chega a falar dele quando Moisés, com medo de uma certa forma de ser morto, disse que Sara novamente era sua irmã, e ele chega a tentar levá-la para o seu harém, até que Deus fala novamente e diz o anjo, olha, não toca nessa mulher, essa mulher tem uma promessa, e ele vai lá e dá alguns presentes a Abraão. Abraão está aqui na região, e diz aí, a partir do versículo 22, e agora chamo novamente a sua atenção, e ele diz assim, e aconteceu naquele mesmo tempo que falou Abimeleque e Ficol, príncipe de seu exército, a Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo quanto faz. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não tratarás com falsidade a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, mas sim que conforme a bondade que eu fiz contigo, farás tu comigo e com a terra onde peregrinaste. E respondeu Abraão, eu jurarei. Interessante. Abraão está chegando na região, ele chega, encontra um povo estabelecido nessa faixa de Gaza, e ele se depara com alguém que é poderoso, que é forte, que vem com seu comandante de exército, Ficol, ele deixa isso aqui claro, mas aquele cara, mesmo sendo forte, com um reino já estabelecido, com um exército poderoso, ele chega diante de Abraão e ele já reconhece quem é Abraão, quem é o Deus de Abraão. É como se ele estivesse prevendo que lá na frente esse povo teria que herdar a terra da promessa. Ele já está reconhecendo que aquela terra não lhe pertencia, que aquela terra tinha sido prometida a Abraão e a toda a sua descendência, e a um povo escolhido por Deus, que era o povo hebreu. E ele chega e diz assim, olha, faz aí um acordo comigo, tal. Quer dizer, de uma certa forma, Abraão era um agricultor. Abraão era um agropecuarista, vivia da criação de gado e de uma agricultura de subsistência. Ele não tinha um exército poderoso, mas é um rei poderoso, com um exército poderoso, que resolve se submeter e pedir um acordo. É o reconhecimento da promessa de que aquela terra prometida deveria ser cumprida, aquela promessa deveria ser cumprida na vida de Abraão, na vida do povo de Deus, da nação santa escolhida por Deus, que era o povo de Israel. Concretizando do versículo 25, 26, 27 até o final, ele diz, e Abraão reclamou com Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe havia tirado. E respondeu Abimeleque, não sei quem tenha feito isto, mas eu quero te dizer que o poço é seu, eu reconheço que lhe pertence, e ainda mais, Abraão tomou ovelhas, vacas, deu a Abimeleque, fomos fazer aliança, está selado, me devolva meu poço, ele reconhece, e aí a gente vê, versículos seguintes, a concretização dessa promessa. O que é que eu poderia dizer-te nessa noite para concretizar o nosso estudo do Gênesis 21? Quando um homem, uma mulher, quando um casal, quando um adolescente, quando um sacerdote cristão, ele reconhece o poder de Deus e ele não tenta tomar um atalho, buscando uma solução natural, mas buscando descansar no sobrenatural, não tem como o sobrenatural não agir na sua vida. Irmãos, como é bom aprendermos na palavra do Senhor que se confiarmos
na sua palavra, nas suas promessas, se nos deixarmos guiar pelo propósito de Deus, nós podemos descansar e crer de que as promessas de Deus, elas nunca falharão e que elas nunca deixarão de serem cumpridas em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, que esse momento seja um momento de muita graça na sua vida por essa palavra, e que essa palavra ela tenha encontrado assim uma guarida na sua mente, no seu coração, e que você seja muito abençoado pelo transformar de Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar encerrando. Pai querido, obrigado por essa tua palavra. Obrigado porque tu nos ensinas, Senhor, que o agir, o querer e o efetuar vem de ti. Que a tua vontade, Senhor, ela é soberana sobre as nossas vidas, mas que as tuas promessas nunca serão frustradas em nossas vidas. E que, Senhor, é importante crermos pela fé e descansarmos no teu mover em nossas vidas. Te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bem, queridos, esse foi mais um Atos 8. Entendes tu o que lê? É um momento de conhecimento, de estudo da palavra do Senhor, da Bíblia, capítulo por capítulo. E eu encerraria nesse instante desejando que a graça do Senhor seja sobre ti, sobre toda a tua família, e que sejas muito abençoado. Amém. Que Deus te abençoe. Fonte eterna és, oh minha canção, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Você pode louvar? Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Declare: tu és bom, bom, com toda a força. Tu és bom, bom, bom. Mais uma vez, tu és bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Faça desse louvor uma oração de declaração ao Senhor. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar,